Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Irmãos e irmãs, graças a Deus que nos reúne aqui nesta manhã para adorá-lo e ouvir a sua santa palavra. Vamos agora colocar de pé, com reverência, invocar o nome do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro sai em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor a salvação a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, em resposta à saudação, vamos entoar o hino 8. Depois nós vamos fazer confissão da nossa fé com o credo apostólico, então permaneçam de pé. Salmo 8, Salmo 8.
todas as épocas, nós assim confessamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós ainda vamos cantar o Salmo 103. Deus
Senhor nosso Deus, eterno e todo-poderoso Pai que está no céu. Te louvamos, Senhor, e bendizemos Tua bondade, por Tua graça, Senhor, que nos mantém de pé, e como acabamos de cantar, por Tua graça, por Tua misericórdia, que o Senhor nos dá vida, saúde e tudo mais. Te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome para Te adorar e para ouvir da Tua palavra. Rogamos a Deus que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente e os corações, para que possamos ouvir a Tua palavra com reverência, ouvir, Senhor, a Tua palavra como palavra vinda de Ti e não de homens. Que assim, Senhor, não sejamos somente ouvintes, mas nos tornemos praticantes da mesma. Rogamos, ó Deus, também o perdão dos nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e por isso indignos de estar em Tua presença. Reconhecemos, Senhor, que não temos mérito algum para estar diante de Ti, pois também é por Tua graça, é por Tua misericórdia, Senhor, que nós podemos Te adorar, Te louvar, Te chamar de Pai. Também, Senhor, Te pedimos que possamos, ó Deus, em toda a nossa vida, darmos frutos de gratidão, frutos de louvor, que aqueles que nos cercam, Senhor, possam de fato ver Cristo em nós e assim glorificar o Teu nome. Abençoe, ó Senhor, a Tua igreja ao redor do mundo, fortalece e ajuda cada crente que possa, Senhor, exaltar o Teu nome e que possa dar boa confissão da sua fé. Abençoe, Senhor, a leitura e a pregação da Tua palavra. Nós te rogamos assim por Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor. Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 14 a 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o final do capítulo. Hoje olharemos para o domingo 32, que trata da nossa gratidão, a partir do domingo 2, do domingo 32. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 40, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmão estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem.
insensato? Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, vamos ainda entoar o Salmo 15.
Vamos ler também o domingo 32 do nosso catecismo. Está na página 342 do Inário. Domingo 32, pergunta 86. Visto que fomos libertados da nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Porque Cristo não somente nos comprou e libertou com seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira e para que ganhemos nosso próximo para Cristo, pela vida cristã que levamos. Não podem ser salvos, então, aqueles que continuam sendo ímpios e ingratos e não se convertem a Deus? De maneira alguma. Porque a Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino de Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, caros visitantes, hoje chegamos ao domingo 32 do Catecismo de Heidelberg e assim iniciamos a terceira parte do Catecismo, que trata da nossa gratidão. Na primeira parte do Catecismo, aprendemos sobre a nossa miséria. A palavra de Deus nos mostrou quem realmente somos por natureza, pecadores, incapazes de nos salvar e completamente dependentes da graça de Deus. Descobrimos que nosso maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. O pecado contaminou o nosso coração e nos tornou culpados diante de Deus. Na segunda parte, contemplamos nossa redenção. Ali encontramos a resposta de Deus para a nossa maior necessidade. Vimos que Jesus Cristo fez tudo aquilo que jamais poderíamos fazer. Pela sua vida perfeita, pela sua morte na cruz e pela ressurreição. Ele conquistou uma salvação completa para o seu povo. Portanto, somos justificados somente pela graça, somente mediante a fé, somente por causa de Cristo. Nossa aceitação diante de Deus não depende do que fazemos, mas daquilo que Cristo fez uma vez por todos. Agora chegamos à terceira parte do Catecismo e podemos resumi-la numa pergunta: como deve viver aquele que foi salvo por Cristo? Eu vou repetir:
como deve viver aquele que foi salvo por Cristo. Meus irmãos, essa divisão do catecismo é muito didática, mas não significa que deixamos uma parte para trás quando entramos na outra. O cristão nunca deixa de reconhecer sua miséria, nunca deixa de depender da obra de Cristo e nunca termina de aprender sobre gratidão. Essas três realidades acompanham o crente durante toda a sua vida. Todos os dias reconhecemos nossos pecados. Todos os dias buscamos refúgio em Cristo. E todos os dias aprendemos a andar em novidade de vida. É por isso que o catecismo faz uma pergunta que parece surpreendente. Visto que fomos libertos de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum da nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Meus irmãos, essa pergunta continua extremamente atual, pois vivemos dias em que a própria doutrina da justificação volta a ser debatida. Alguns afirmam que, embora Cristo tenha morrido por nós, nossa obediência também participa da nossa aceitação diante de Deus. Outros vão para o outro extremo oposto e concluem que, se somos salvos pela graça, então a santidade deixa de ser uma necessidade. A palavra de Deus, no entanto, rejeita os dois erros. As obras não são a causa da nossa salvação, mas também não são opcionais na vida daquele que foi salvo. Elas não são o fundamento, não são a base da justificação, mas são o fruto inevitável dela. É exatamente isso que Tiago deseja ensinar nesse texto. À primeira vista, parece que Tiago está discutindo com Paulo, mas não é isso. Paulo responde à pergunta: como um pecador é declarado justo diante de Deus? E a resposta é: somente pela graça, somente pela fé em Cristo, sem obras da lei. Tiago responde a outra pergunta: como reconhecemos que essa fé é verdadeira? E a resposta é: pelos frutos que ela produz. Ou seja, meus irmãos, Paulo olha para a raiz da salvação, Tiago olha para os frutos da salvação. Os dois, no entanto, proclamam o mesmo Evangelho. Pois uma fé que permanece sozinha, que nunca transforma a vida, que nunca produz amor, obediência e santidade, não é uma fé viva. É apenas uma profissão de fé, uma fé apenas de boca. A verdadeira fé une o pecador a Cristo e por isso mesmo produz uma vida de gratidão. É exatamente isso que veremos hoje, também nos domingos seguintes, mas especialmente hoje, baseado no texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, também no domingo 32. Tiago não está dizendo que somos salvos pelas boas obras. Ele está dizendo que as boas obras são a evidência
inevitável de uma fé viva. Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, a fé verdadeira é conhecida pela vida que produz. Então, ao responder a pergunta, por que ainda devemos fazer boas obras? O catecismo, em vez de começar falando do nosso dever, ele começa falando de Cristo. A resposta diz: porque Cristo não somente nos comprou e libertou com seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo. Meus irmãos, essa ordem é extremamente importante. Antes de nos ensinar o que devemos fazer, o catecismo nos lembra o que Cristo continua fazendo por nós e em nós. O mesmo Salvador que nos justificou pelo seu sangue, também nos santifica pelo seu Espírito. A obra de Cristo não terminou na cruz. Ele continua na vida daqueles que pertencem a Ele. O Senhor não apenas perdoa pecados, Ele transforma nossa vida. É exatamente essa verdade que Tiago deseja ensinar. Observe cuidadosamente a pergunta do versículo 14 do capítulo 2 de Tiago. Ele pergunta: de que adianta, meus irmãos, se alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Tiago não pergunta: e se alguém tiver fé, mas se alguém dizer que tem fé? O problema não é a fé verdadeira, mas uma profissão de fé que nunca alcançou o coração. Ou seja, é uma fé apenas de palavras. Uma fé que permanece nos lábios, mas não chega na vida. Para mostrar isso, Tiago apresenta uma cena muito simples e muito prática. O irmão está passando por necessidade, está sem alimentos e sem roupas suficientes. Então alguém se aproxima dele e diz: vá em paz, aqueça-se e alimente-se. As palavras são bonitas, educadas e até parecem piedosas, mas não resolvem o problema daquele irmão. Se nenhuma atitude acompanha aquelas palavras, elas não têm utilidade alguma. Por isso, Tiago conclui: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, meus irmãos, é importante perceber o que Tiago está dizendo, igualmente o que não está dizendo. Ele não afirma que somos salvos pelas boas obras. Ele afirma que as boas obras revelam a realidade da fé. As obras não produzem a vida, elas demonstram que existe vida. Uma árvore não produz frutos para viver, para se tornar viva. Ela produz frutos porque está viva. Da mesma maneira, quem foi unido a Cristo pela fé, inevitavelmente começará a produzir frutos. Esses frutos talvez ainda sejam pequenos, imperfeitos e misturados com muitas fraquezas, mas estarão presentes. Porque onde Cristo opera a salvação, o Espírito Santo também opera a transformação.
É exatamente isso o que o Catecismo nos ensina. Cristo nos redimiu pelo seu sangue e, ao mesmo tempo, nos renova pelo seu Espírito Santo, conforme a sua própria imagem. Isso significa que a salvação alcança muito mais do que o nosso destino eterno. Ela alcança o nosso presente. Ela muda nossos afetos, nossos desejos, nossas prioridades e nossa maneira de viver. A graça de Deus transforma a forma como tratamos nossa família, como lidamos com o dinheiro, como falamos, como trabalhamos, como servimos ao próximo e como enfrentamos as lutas dessa vida. Não fazemos essas coisas para conquistar o amor de Deus. Fazemos porque já fomos alcançados por esse amor em Cristo. Diante disso, meus irmãos, Tiago nos convida a um exame sincero. Quando as pessoas convivem conosco, elas encontram apenas alguém que diz ser cristão, ou conseguem perceber, ainda que de maneira imperfeita, as marcas da obra de Cristo em nossa vida. É claro que Tiago não está falando de perfeição. Todos nós continuamos lutando contra o pecado. Todos nós tropeçamos diariamente. O próprio Catecismo continuará mostrando nos próximos domingos que o velho homem precisa morrer todos os dias e que o novo homem precisa ser continuamente fortalecido pela graça de Deus. A pergunta de Tiago não é se ainda existe pecado em nossa vida. A pergunta é outra. Existe nova vida? Existe arrependimento quando pecamos? Existe desejo de obedecer ao Senhor? Existe amor por Deus e pelo próximo? Existe uma luta sincera contra o pecado? Esses frutos não são a causa da nossa salvação. Eles são a evidência de que pertencemos a Cristo. Por isso, antes de perguntarmos quanto fruto temos produzido, precisamos fazer uma pergunta ainda mais profunda, uma pergunta fundamental. Estou realmente unido a Cristo pela fé? Porque somente quem permanece na videira pode produzir frutos para a glória de Deus. Depois de mostrar que uma fé sem obras é morta, Tiago leva seu argumento a um passo mais adiante. Agora, ele imagina alguém tentando separar aquilo que Cristo uniu. No versículo 18, ele escreve: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo, cada um tem seu dom. Alguns vivem pela fé, outros praticam boas obras. Mas Tiago responde de forma diferente. Ele diz, mostrem-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A resposta de Tiago é muito simples.
A fé é invisível, mas os frutos são visíveis. Ninguém consegue enxergar a fé dentro do coração de outra pessoa. O que podemos enxergar é a maneira como a fé se manifesta na vida. Assim como ninguém vê a raiz de uma árvore, mas todos veem os seus frutos. Também ninguém vê a fé diretamente, mas todos podem perceber os frutos que ela produz. Essa é uma verdade que o próprio Senhor Jesus ensinou quando Ele disse: pelos frutos os conhecereis. A vida cristã nunca foi reduzida a uma profissão de fé ou a um conjunto de afirmações corretas. A verdadeira fé transforma o modo como vivemos. Então Tiago apresenta um exemplo que certamente surpreendeu os seus leitores, os seus primeiros leitores. Ele diz: você crê que existe um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, essa é uma afirmação muito forte. Os demônios possuem uma teologia correta em muitos aspectos. Eles sabem que Deus existe, sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sabem que haverá juízo, sabem que Cristo venceu na cruz. Em certo sentido, eles conhecem muito mais verdades bíblicas do que muitas pessoas conhecem hoje. Entretanto, esse conhecimento não os salva. Eles creem na verdade, mas não amam a verdade. Conhecem a Cristo, mas o odeiam. Reconhecem sua autoridade, mas permanecem em rebelião. Essa é a diferença entre uma fé meramente intelectual e a fé salvadora. A fé verdadeira não consiste apenas em aceitar determinadas doutrinas como verdadeiras. Ela consiste em confiar em Cristo, descansar nele e submeter-se ao seu senhorio. A verdadeira fé envolve todo o homem, a mente, o coração e a vontade. É justamente isso que o Catecismo nos ensina quando responde por que devemos praticar boas obras. Cristo nos renova pelo seu Espírito segundo a sua imagem. Ele nos faz semelhante a Ele. Isso significa que a obra do Espírito não se limita a aumentar o nosso conhecimento bíblico. Ela transforma a nossa maneira de pensar, de amar e de viver. E assim, a imagem de Cristo começa pouco a pouco a ser restaurada em nós. A obediência cristã não nasce do medo da condenação, nem da tentativa de conquistar o favor de Deus. Ela nasce de um coração que foi transformado pela graça. Ao mesmo tempo, o Catecismo apresenta uma segunda razão para a prática das boas obras. Ele diz: para que, pelos frutos da fé, tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira. Essa afirmação é muito importante.
O catecismo não está dizendo que nossas obras são o fundamento da nossa certeza. O único fundamento da nossa salvação continua sendo Cristo e sua obra perfeita. Nossa segurança repousa nele e jamais em nós mesmos. Contudo, as boas obras funcionam como evidência daquilo que Deus está realizando em nossa vida, como um termômetro. Quando percebemos que hoje amamos mais aquilo que antes desprezávamos, quando sentimos tristeza pelo pecado, quando desejamos agradar ao Senhor, quando encontramos alegria em servi-lo, reconhecemos que essas coisas não nasceram da nossa natureza caída, são frutos da graça de Deus operando em nós. Assim, o Espírito Santo fortalece nossa certeza ao mostrar que a fé recebida produziu uma nova vida. E é claro que esses frutos nunca serão perfeitos nesta vida. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e enxergamos mais pecados do que virtudes. Isso se deve porque a nossa obediência é incompleta, nosso amor é pequeno, nossa fé ainda luta contra a incredulidade. Mas o Senhor não procura perfeição nesta vida, Ele procura vida. Um fruto pequeno continua sendo fruto. Um broto ainda é sinal de que a árvore está viva. E o Espírito Santo usa esses pequenos sinais para fortalecer a nossa confiança na graça de Deus. Porque aquilo que há de ruim em nós, como disse Calvino, somos nós mesmos. Mas o que há de bom em nós é a graça de Deus operando em nós. Por isso Tiago encerra essa parte dizendo: insensatos, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Esse texto nos leva novamente a examinar nossa própria vida. Não basta perguntar se conhecemos a doutrina cristã. Precisamos perguntar se essas verdades moldam nossas escolhas, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas palavras, nossos desejos, aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Afinal, a questão não é apenas se sabemos quem Cristo é, mas se estamos caminhando por Ele. E para concluir seu ensino, Tiago apresenta dois personagens que à primeira vista não poderiam ser mais diferentes. De um lado está Abraão, o patriarca, o pai da fé, homem respeitado por todo o povo de Israel. Do outro está Raabe, uma mulher gentia, de um passado marcado pelo pecado. Humanamente falando, eles não tinham nada em comum, mas diante de Deus possuíam a mesma fé. E essa fé tornou-se visível por meio de suas obras. Tiago então pergunta: não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E meus irmãos e irmãs, eu lhes digo, essas palavras já causaram muita confusão ao longo da história da igreja. Alguns chegaram à conclusão
de que Tiago está dizendo que Abraão foi salvo por suas obras. Mas basta olhar atentamente para a história bíblica para perceber que não é isso. Abraão foi declarado justo por Deus muitos anos antes de subir ao Monte Moriá. Em Gênesis capítulo 15, Deus lhe faz uma promessa, e a Escritura diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sua justificação aconteceu quando ele creu na promessa de Deus. O episódio de Gênesis 22 aconteceu muitos anos depois. Ali, Deus não estava justificando Abraão pela primeira vez. Deus estava revelando diante de todos que a fé de Abraão era verdadeira. Sua obediência não produziu sua fé. Ela revelou a sua fé. E é por isso que Tiago afirma: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, diz Tiago. As obras não acrescentaram nada ao valor da fé. Elas demonstraram que aquela fé era viva e verdadeira. E o mesmo acontece com Raabe. Ela ouviu falar do Deus de Israel e creu que ele era o Deus verdadeiro. A sua fé não permaneceu escondida dentro do coração. Quando os espias chegaram à sua casa, ela os acolheu e colocou a própria vida em risco para protegê-los. Sua confiança em Deus tornou-se visível por meio de sua obediência. Então, observe, meus irmãos, que contraste maravilhoso. Um patriarca e uma prostituta, um israelita e uma gentia, um homem reconhecido por sua piedade e uma mulher marcada por um passado de vergonha. Ambos foram salvos da mesma maneira, pela graça de Deus, mediante a fé. Mas também ambos demonstraram essa mesma fé por meio de suas obras. E assim, Tiago encerra seu argumento com uma comparação muito simples. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Um corpo sem vida ainda possui aparência de corpo, mas não possui movimento, nem calor, nem vida. Da mesma maneira, uma fé sem frutos pode conservar aparência de religião, pode conhecer a linguagem da igreja, participar dos cultos e até defender a sã doutrina, mas se não produz uma vida transformada, permanece morta. E é exatamente aqui que o catecismo conclui sua resposta. Depois de dizer que Cristo nos renova pelo Espírito Santo, ele apresenta 3 propostas ou propósitos para essa renovação. O primeiro é que, por nossa maneira de viver, Deus seja glorificado. O cristão deseja viver, deseja que sua vida seja um canto de gratidão àquele que o salvou. Ele não vive mais para a sua glória, mas para a glória daquele que o resgatou.
O segundo propósito é que tenhamos a certeza da nossa fé pelos frutos. Quando vemos o Espírito produzindo em nós arrependimento, amor, perseverança e desejo de obedecer, somos encorajados a reconhecer que Deus continua sua obra em nossa vida. Não confiamos em nossas obras, mas bendizemos a Deus pelos frutos que Ele mesmo produz em nós. E o terceiro propósito é para que outros sejam ganhos para Cristo. Nossa vida é um testemunho constante. Antes mesmo de ouvirem nossos lábios, as pessoas observam nossa conduta. Nossos filhos observam nossa vida dentro de casa. Nossos colegas de trabalho observam a nossa honestidade, a nossa paciência, a nossa integridade. Deus usa o testemunho silencioso de uma vida transformada para despertar em muitos o desejo de conhecer o Salvador. Chegamos então à pergunta com a qual começamos este sermão: por que devemos praticar boas obras? A resposta não é para conquistar o céu, não é para completar a obra de Cristo, não é para merecer o favor de Deus. Praticamos boas obras porque Cristo já nos salvou, porque o Espírito Santo habita em nós, porque fomos unidos à videira verdadeira, porque a fé viva sempre produz frutos. Irmãos e irmãs, esse texto nos convida a olhar menos para a qualidade dos nossos frutos e mais para a raiz da nossa vida. A pergunta mais importante não é: tenho feito boas obras suficientes? A pergunta é: eu estou unido a Cristo pela verdadeira fé? Que o Senhor nos livre tanto do orgulho de confiarmos em nossas obras, quanto da falsa segurança e uma fé sem frutos. E nossa confiança permaneça somente em Cristo, e que pela ação do Espírito Santo nossa vida inteira se torne uma resposta de gratidão à graça maravilhosa que recebemos. Amém. E agora, meus irmãos, em resposta a esta palavra, vamos entoar o hino 177 da Igreja, o Fundamento.
agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Tua palavra é viva, é fiel, é verdadeira, é tão cristalina, tão clara como as águas cristalinas. E às vezes, quando as pessoas fazem confusão, Senhor, com a Tua palavra, confundem os encalços, nós te louvamos pelo Teu Espírito que nos conduz a toda a verdade. Tua palavra, Senhor, nos mostra o caminho da salvação. E jamais, Senhor, pode ser por nós, por nossas obras, por nossos méritos, porque quando olhamos para nós, só vemos pecados e miséria. Mas quando olhamos para Cristo, vemos graça, vemos perdão, vemos transformação. Por isso, ó nosso Deus, te agradecemos por esta palavra e rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, a cada dia, nos leve à prática das boas obras, da obediência sincera a Ti, Tua palavra, Senhor. Que possamos viver, ó Deus, em fidelidade, em amor, em santidade, e estejamos sempre dispostos, Senhor, a obedecer, Senhor, a Tua palavra. Possamos viver em amor para contigo e uns para com os outros. E possamos, com nossa vida, testificar da Tua graça em nós. Ajuda-nos, Senhor, pois por nós mesmos não podemos produzir estas obras. Por nós mesmos não podemos ser mudados e transformados à imagem do Teu Espírito, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tu podes nos fazer novas criaturas. Tu podes, ó Deus, nos transformar de graça em graça, de glória em glória, até que chegamos à estatura perfeita do varão perfeito. Ajuda-nos, ó Deus. E assim oramos também por cada família. As ajudas, Senhor, que as famílias têm passado para caminhar realmente em Teus caminhos, onde muitas vezes vemos tanta rebeldia, tanta dureza no coração dos filhos, tantas vezes dos pais. Ó Senhor, transforma as nossas vidas, transforma as nossas famílias. Nossas famílias, Senhor, sejam uma pequena agência do Teu reino, uma pequena igreja que glorifique o Teu nome todos os dias, Senhor. Nosso Deus e Pai, também lembramos dos enfermos, lembramos especialmente do nosso irmão Verso, também de Marli. Rogamos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, os ajude por Tua graça. Conceda, ó Deus, que eles possam voltar, Senhor, à sua vida, à sua casa, à sua família. Também lembramos de Celina, Senhor, pedimos que o Senhor ajude a jovem, fortaleça e que pelo Teu poder, Senhor, Tu possa restaurar e restabelecer a saúde. Nosso Deus, querido Pai, oramos também por nosso país. Vemos enfermidade tão profunda, Senhor, de corrupção, de injustiça, de violência. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor também sare a nossa nação, sare a nossa terra, e conceda-nos, ó Deus, se assim for de Tua vontade, dias melhores, prosperidade e crescimento, Senhor, e acima de tudo, o crescimento da Tua igreja. Abençoe-nos, ó Deus, neste dia, que possamos em todo dia lembrar da Tua bondade, da Tua graça, possamos descansar no Senhor. E abençoe, Senhor, a semana que está dentro de nós, todas as nossas atividades, as aulas. Abençoe, Senhor, a conclusão do semestre. E também, ó Deus, aqueles que estão em férias, descanso, que o Senhor conceda, ó Deus, não somente o vigor físico,
9 ao Deus também, o Espírito. Nós te rogamos isso, todas essas bênçãos, e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, nós temos agora a oportunidade também de fazermos as nossas ofertas. Lembramos de 2 Coríntios 9, 7. Deus ama a quem dá com alegria. Depois nós vamos cantar o hino 196. Somente a Deus no céu louvor. Será o cântico final.
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.